Os filhos dos craques costumam ter muita mídia desde antes do seu nascimento. Desde os rumores da gravidez, já tem gente falando deles. O Cristianinho, por exemplo, mal chegou às categorias de base da Juve e já tem gente falando em ele ser o futuro melhor do mundo. Em contraponto, os filhos do Messi se destacam por serem umas figuras enquanto assistem o argentino jogar. Matteo Messi, inclusive, comemora os gols dos adversários. Existem também aqueles filhos que conseguiram superar os seus pais e jogam bem demais. Assim como o Thiago Alcântara, do Bayern, que recém ganhou a Champions sendo o destaque do meio-campo. Paolo Maldini, que se tornou um dos maiores jogadores da história, também tinha o futebol no sangue. E Frank Lampard, uma lenda da Premier League, também era filho de um jogador chamado Frank Lampard. Pois é, o senhor Frank Lampard foi um ídolo lá do West Ham, uma lenda do time. Ser filho de jogador deve ser muito da hora, ou seja, ser direcionado por quem entende bem da profissão. Agora imagina ser filho do Ronaldinho Gaúcho, um dos caras mais queridos de toda a história do futebol, que não criou inimizade com ninguém e que dibrou até esse micróbio ficando preso no Paraguai. Inclusive já acharam que eu fosse filho do Ronaldinho por causa de uma foto que eu postei lá no meu Instagram e também quando me vêm jogar. Realmente as semelhanças são muito grandes. Ser herdeiro do Ronaldinho não significa só herdar uma grana violenta, mas principalmente herdar os genes de um dos maiores jogadores de todos os tempos e, sem dúvida, o mais habilidoso da história. Enquanto alguns preferem expor sua vida em redes sociais e na mídia em si, outros são mais reservados e só aparecem por serem realmente muito famosos, como é o caso de Ronaldinho. Em 2005, quando ele anunciou o nascimento de seu filho, após um amistoso entre Juventus e Barcelona, ele declarou o seguinte: "Estou muito feliz, é um momento espetacular, mas quero guardar minha vida pessoal e só me concentrar no meu trabalho." E foi exatamente isso que ele fez. Mesmo com toda a sua fama, ele conseguiu deixar a sua vida pessoal escondida da mídia. Pouco se ouviu falar a respeito de João Mendes, o filho do jogador com a bailarina do Faustão, Janaína Mendes. A primeira vez que ele realmente apareceu para a mídia foi em 2019. Isso após João ter ocultado seu parentesco com Ronaldinho devido a um teste que ele fez nas categorias de base para não haver nenhum tipo de aceitação por conta de ser filho do bruxo. E ele conseguiu passar. E João jogou durante algum tempo nas categorias de base do PSG, numa sede lá em Brasília. Até disputou um campeonato lá na França, onde reunia diversas escolinhas do PSG ao redor do mundo inteiro, e ele conseguiu ser um dos destaques da competição. Inclusive, ele até teve a oportunidade de ficar por lá, mas ele decidiu ficar perto da família aqui no Brasil e foi fazer testes lá no Cruzeiro. E foi lá que rolou aquela história de ele ocultar o seu parentesco e tal. E não só Ronaldinho, mas também diversos outros famosos escondem os seus filhos da fama, como por exemplo a Beyoncé, a Adele, o Michael Jackson fazia muito disso, inclusive ele era até meio paranoico com essas coisas. E você aí, se fosse famoso no nível de Ronaldinho Gaúcho da vida, você também esconderia seus filhos da fama ou preferiria expor eles aos seus fãs? Inclusive, você sabe o que um fã é capaz de fazer? Não? Então dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na tela agora, que é falando sobre as doideiras, quando os fãs passam dos limites, quando eles vão longe demais. Então clica aqui, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma curiosidade do futebol que tem aqui toda semana, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e é nóis!